A temática hoje é o dente dos bebês. E hoje nada melhor do que a gente começar pelo começo, esse nosso bate-papo aqui hoje, falando sobre quando é normal nascer o primeiro dentinho do bebê. Porque essa também é uma grande dúvida, a maioria das mães tem essa dúvida, chega em consulta perguntando, falando: doutora, meu bebê tá com 10 meses e ainda não tem dente, isso é normal, preciso fazer alguma coisa, alguma cirurgia, alguma intervenção? E não, na verdade não. Na verdade, o que é considerado fisiológico? Vamos entender fisiológico como algo normal. Então, o que é normal? Geralmente, a maioria dos bebês vai nascer o primeiro dentinho entre 6 e 8 meses. A maioria, mas não é esse o normal, tá? É normal, considerado ok, você aguardar dos 6 meses até mais ou menos 12 meses, um aninho. Às vezes 1 aninho e 3 meses, mas já em acompanhamento com a dentista. Um outro bebê nasce antes dos 6. Eu já tive alguns pacientes aqui em consultório que nasceu com 4 meses, com 5 meses, o primeiro dentinho, e também é considerado normal nesses casos. Existem uns dentes chamados dentes neonatais, que o bebê já nasce recém-nascido com dente. Aí não é normal. Aí sim você precisa, com urgência, consultar um dentista para fazer uma avaliação e verificar o que pode ser feito nesses casos. Um outro detalhe, eu tenho uma filha com síndrome de Down e o primeiro dentinho dela, ele já veio nascer com 1 ano e 9 meses. Então, crianças com trissomia 21, eu sei que muitas das pessoas que acompanham aqui os meus vídeos também têm filhos nessa condição, nasce um pouco mais tardiamente, também é considerado normal, tá tudo certo, isso é esperado nas pessoas com trissomia 21, um dentinho um pouco mais atrasado, assim como os marcos e outros pontos. Dito isso, quando esse primeiro dente nasce, o que você precisa? Essa é uma dúvida que aflige muito as mães, né? Quando eu preciso escovar o dente desse bebê, precisa escovar? De que forma essa escovação? Então esse é o tema do nosso bate-papo de hoje. Então nasceu o primeiro dentinho do seu bebê e ele já deve ser escovado desde a primeira ali, pedacinho, pontinha de dente que nasceu, ele já precisa ser escovado, tá? E dedeira de silicone não escova dente. Fraldinha não escova dente. Isso faz uma massagem na gengiva, uma higienização um pouco superficial ali da boca, mas os bebês precisam de escovação dental, com escovinha e creme dental. Aqui embaixo, no link, na descrição aqui desse vídeo, tem um link que direciona para alguns produtinhos lá na Amazon que eu geralmente recomendo para os meus pacientes. São as escovas indicadas para a faixa etária do bebê, de 6 meses a 2 anos, e os cremes dentais também, os cremes dentais, que também podem ser indicados nessa faixa, tá? Porque essa é uma grande dúvida que aflige as mães. Qual é o creme dental e qual é a pasta? Qual é a escova de dente? Dedeira de silicone não escova, então sim, escovinhas com cerda, de tamanho pequeno e que vai fazer a escovação ali do dentinho. E a grande dúvida que não quer calar: qual é o creme dental que esse bebê precisa? Quanto ao tema creme dental, muitas mães ficam aflitas e optam por comprar aqueles cremes que não tem flúor. Mas esse é um grande equívoco. Desde o primeiro dentinho, da primeira escovação, do primeiro dente que nasceu, o creme dental do bebê tem que ser com flúor. Com flúor. Agora, existe um cuidado que a gente precisa ter. O primeiro cuidado é que não pode ser qualquer quantidade de flúor, principalmente nos cremes dentais de adultos e tudo mais. Então, a quantidade certa de flúor é 1.100 ppm de flúor naquele creme dental. Nesse link eu também deixei alguns cremes dentais que tem essa quantidade de flúor, 1.100 ppm, tá? E a quantidade? Quantidade de 1 grãozinho de arroz. É muito pouco, é muito pouquinho mesmo. Em geral, eu sempre falo para os meus pacientes assim que a gente deve, geralmente, né, a gente segura o creme e passa na escova. Mas nesse caso você vai segurar o creme e vir com a escova e tirar só o grãozinho de arroz que o bebê precisa, para não exagerar na quantidade. Sem contar que se o seu bebê vai para creches, se o seu bebê vai para a escola ainda também muito pequenininho e pedirem creme dental, para esses locais você geralmente envia sem flúor, porque lá as pessoas geralmente não têm
muito a noção da quantidade, pode exagerar na quantidade, na creche, na escola. Às vezes na casa da vovó, a vovó também não consegue tirar só o grãozinho de arroz, ela exagera na quantidade. Aí é melhor que seja sem flúor, tá? Mas em geral, no dia a dia, o seu bebê precisa de flúor na quantidade de 1.100 ppm, na quantidade de um grãozinho de arroz, e que vai aumentando conforme essa criança vai crescendo, conforme ela vai entendendo que ela vai precisar cuspir esse creme dental. Enquanto ela engole, tem problemas a flúor? Não, desde que esteja na quantidade certa. Dito isso, quantas vezes por dia você precisa escovar o dentinho do seu bebê? Em geral, 3 vezes ao dia, tá? Depois das principais refeições, é o melhor momento para fazer a escovação e antes de dormir. Higienizar bem os dentinhos ali, a boca. Isso sendo feito desde o começo, evita diversas consequências que podem ocorrer quanto à não escovação dentária. Por exemplo, a presença de cáries, tá? Cárie não é normal. E eu tive uma paciente recente que falou: doutora, mas o dente é de leite, vai cair, vai trocar, por que a gente precisa cuidar desse dente? Esse dente não precisa de cuidado, ele vai ser trocado mesmo. E precisa, tá? Porque cárie pode transmitir doenças também sistêmicas. A cárie, ela não se limita só no dente. No dente existe uma partezinha que entra em contato com o nosso sangue. Então, se a cárie é uma espécie de bactéria, se essa bactéria cai no sangue, ela pode gerar consequências graves, doenças cardíacas muitas vezes. Então, sim, cárie não é brincadeira. E também porque eu vou deixar um bebê sofrendo com dor de dente, não, ou uma criancinha de 2 anos sofrendo com dor de dente, porque o primeiro dente vai trocar só com 6 anos, 6, 7 anos, dependendo do momento que nasceu. Então, até lá, a gente precisa criar o hábito de fazer boa higienização desses dentes. Isso também vai transmitir o hábito para a criança, ela precisa aprender esse hábito. Se ela não aprende isso nessa faixa etária, depois que ela trocar os dentes, ela também não vai ter cuidado com os dentes permanentes. Ela vai continuar tendo as mesmas atitudes, as mesmas condutas, e aí a gente vai ter problemas graves lá na frente. Então, dito isso, é importante sim fazer essa escovação desde o primeiro dentinho e cuidar muito bem dos dentes de leite. Existe um outro ponto que quase ninguém fala também. Depois que já nasceram alguns dentes, dentinho vai encostar em dentinho, e aqui nessa divisória ocorre o acúmulo também de sujeira. Então, o fio dental, ele também é recomendado na faixa etária dos bebês e das crianças pequenas. Nessa idade, é um pouco mais difícil a gente usar o fio dental comum. Então, eventualmente, a gente pode usar aquele com hastes, tá? Aqui também tem algumas indicações lá nesse link que eu deixei aqui embaixo. Mas é importante usar o fio dental, sim, quando já tem mais de um dente ali naquela boca. E quando ir ao odontopediatra, ao dentista, eu sempre recomendo os meus pacientes aqui que vêm puericultura aqui no consultório a passar com um odontopediatra pelo menos a cada 6 meses. Para quê? Não é só quando o dente está com algum problema? Não necessariamente. O bebê, a criança, precisa de um acompanhamento regular com o odontopediatra para fazer limpeza, para corrigir, para fazer ajustes, para trazer orientações para a família e fazer ali o cuidado com os dentinhos, o cuidado sequencial para prevenir as doenças dos dentes. O assunto do dente é um assunto que dá o que falar aqui no consultório de pediatria, e eu espero que esse vídeo tenha ajudado você. Se ajudou, compartilha com uma outra mamãe que também está com essas dúvidas, que está com essas dificuldades. Compartilha para o pai, que também vai ajudar nessa escovação. E a gente se vê aqui no próximo bate-papo. Até lá. Tchau, tchau.